Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições 2018. Hoje conversamos com Mendonça Filho, candidato ao Senado pelo Democratas, DEM. Lembramos que o canal está aberto para você interagir enviando perguntas ou comentários para o número 81 98830 7098. É fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. Bem, candidato, tem uma PEC que o senhor não votou, porque o senhor estava ministro, né, que foi a PEC do teto dos gastos, não é isso? E que ela, desde quando foi colocada para a população, ela sempre recebeu muitas críticas, porque se acreditava, algumas pessoas achavam que ela ia tirar investimentos em áreas essenciais, como a educação e a saúde. Hoje, a própria área da educação, ela tem reclamado muito dos cortes que aconteceram nas universidades, né? E aí, muita gente, muitos especialistas acabam atribuindo a essa limitação que foi determinada pela PEC do teto dos gastos. É uma ironia, né, Valdir? Porque, na verdade, se você pegar a retrospectiva do momento que assumi o Ministério da Educação, eu tinha um quadro caótico nas universidades e institutos federais. Custeio de universidade atrasado, de institutos federais. A presidente Dilma tinha cortado o orçamento em mais de 10 bilhões de reais a partir dos orçamentos anteriores. E a partir de 2016, eu assumi o Ministério da Educação em maio de 2016. Então, esse quadro não reflete a realidade. Você vive, por exemplo, aqui dentro de um ambiente que é uma TV universitária, uma realidade completamente diferente e que se reproduz para todo o Brasil. Nunca a Universidade Federal de Pernambuco recebeu tanto investimento como durante o meu período como ministro da Educação. Obras importantes como, por exemplo, o novo bloco de medicina da Faculdade de Medicina do Recife, que nós inauguramos aí no campus Recife. Obras importantes como, por exemplo, o novo campus universitário da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, que tinha 20 trabalhadores na obra e que nós elevamos o patamar para 500 trabalhadores envolvidos durante a construção. Eu peguei ela com menos de 10% de execução e deixei com mais de 60% concluída. Investimentos importantes na Univasf, como, por exemplo, a Policlínica, que é vinculada à Faculdade de Medicina da Univasf em Petrolina, que também estava paralisada. O mesmo ocorre com relação aos institutos federais, 2 em Pernambuco. Instituto Federal de Pernambuco e Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Nós inauguramos o campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano em Santa Maria da Boa Vista e Serra Talhada. O mesmo ocorreu também aqui no Recife, com obras prometidas e não realizadas, em Abreu e Lima, Paulista, Igaraçu, Palmares, Jaboatão, só para ficar nesses exemplos. Então, a realidade dos fatos contradiz essa realidade contradiz essa tese, melhor dizendo. E, ao mesmo tempo, é importante se dizer que, desde que eu assumi o Ministério da Educação, há 2 anos não tinha se cumprido 100% do orçamento de custeio para as instituições federais de ensino, universidades e institutos. Nos 2 exercícios que eu atuei como ministro da Educação, nós cumprimos 100% do orçamento de custeio para todas as instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação. Então, essa tese, ela é uma tese politicamente empregada, muito mais para estabelecer uma dialética que interessa a alguns setores da extrema esquerda ou vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, do que, de fato, expressando uma realidade daquilo que diz respeito ao orçamento e ao dia a dia das universidades. Vamos refletir um pouco sobre o incêndio que aconteceu no último domingo no Museu Nacional do Rio de Janeiro e que houve muita repercussão, naturalmente, e inclusive algumas atribuições de culpa, né? Atribui-se também, por algumas pessoas, a culpa ao próprio Ministério da Educação e vinculando essa culpa ao corte nos investimentos. Hoje, do Jornal do Comércio, aqui saiu uma matéria onde informa que, segundo dados da Comissão Mista do Orçamento da Câmara, nos últimos 5 anos, os repasses da União ao Museu Nacional encolheram 49%. Em 2013 foram 1.300.000. Em 2017, 665 mil. E até agosto deste ano só chegaram
100 mil. Valdir, isso é um absurdo que está sendo dito e um equívoco completo. Eu espero que não por má fé. Na verdade, o Ministério da Educação não repassa recursos para o Museu Nacional. Passa para a universidade. Repassa para a universidade. Você sabe quem elabora o orçamento da universidade, a proposta orçamentária das prioridades de qualquer universidade do Brasil? Ela tem autonomia para isso, né? É a própria universidade. A Constituição estabelece autonomia orçamentária e financeira para as universidades do Brasil. Não houve queda de forma alguma no repasse e na execução orçamentária. Eu tenho os dados aqui, eu quero inclusive disponibilizar a partir do meu Facebook, quem quiser acompanhar posteriormente, após a entrevista, que comprovam claramente que houve uma evolução positiva no que diz respeito à execução orçamentária para as 3 rubricas básicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro: pessoal, custeio e investimento. Então, isso é falso, isso é mais uma mentira que tem sido propagada. A responsabilidade é exclusiva da universidade, até porque estabelece outras prioridades dentro da sua própria autonomia. Então, não dá para você fazer o discurso da autonomia universitária tendo em vista uma gestão que tem que ter responsabilidade a partir das prioridades estabelecidas. E quando ocorre qualquer tipo de problema, jogar o problema para o Ministério da Educação, que tem responsabilidade no que diz respeito ao suprimento e ao cumprimento dos repasses para as instituições federais de ensino. Mas não faz meia-culpa nessa questão? Não faço meia-culpa, até porque eu não tenho nenhuma responsabilidade. Inclusive, eu disse há pouco que o Ministério da Educação, durante a minha gestão como ministro da Educação, executou 100% do orçamento de custeio, ou seja, de manutenção, para todas as universidades federais do Brasil, inclusive a UFRJ. Então, se porventura nós executamos plenamente o orçamento de custeio e a universidade não priorizou a biblioteca ou o Museu Nacional, não é responsabilidade do Ministério da Educação, e sim da alocação ou da má gestão da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Infelizmente, ela é muito politizada, é uma das universidades mais mal geridas do Brasil. Eu tenho exemplos de universidades que são bem gerenciadas, mas eu tenho que dizer aquilo que de fato ocorre, e não simplesmente transferir a responsabilidade para o Ministério da Educação. Quem afirma isso está agindo com irresponsabilidade absoluta. Vamos pegar um outro tópico aqui, que é o do FIES. Em 2010, o FIES ele estava praticamente começando ainda, e ele atendeu uma quantidade de 73 mil pessoas, né? E isso são dados do FNDE. Em 2014, ele tem um pico de 690.588 estudantes atendidos. Em 2016, esse número chega a 193 mil. Né? E aí, ele tem tido uma queda. Nesse último ano, chegou, acho que 170 mil, né? Em 2017. Se eu estiver equivocado aqui, o senhor me confirma. Mas a gente verifica também que a queda começa em 2015. Em 2015 já tem uma queda de 690 mil para 273 mil. Qual é a realidade do FIES? Ele realmente está deixando os estudantes de lado ou ele está incluindo os estudantes que necessitam desse programa social? Bom, Valdir, primeiro o FIES é um excelente programa, um programa importante porque ele inclui estudantes e possibilita o acesso de estudantes pobres a universidades e faculdades privadas. Esses estudantes certamente não têm, eu diria, condições de acessar uma universidade pública por conta da alta competição para se assegurar uma vaga numa universidade pública e buscam, muitas vezes, universidades privadas e faculdades privadas para que eles possam cursar um curso superior. Então, ele cumpre um papel, para mim, muito importante. Qual era a realidade que eu me deparei quando assumi o Ministério da Educação? Primeiro, um rombo de cerca de 32 bilhões de reais, produzido por regras mal aplicadas e mal definidas nas gestões anteriores. Houve, de fato, um crescimento, como você detalhou, que atingiu mais de 700 mil contratos em 2014. Coincidentemente, entre aspas, 2014 foi um ano da eleição, que possibilitou, inclusive, a reeleição da então presidente Dilma, e, de repente, esse número que atingiu mais de 700 mil contratos caiu a menos da metade um ano depois,
2015, no primeiro ano da segunda gestão da então presidente Dilma Rousseff. Quando nós assumimos o Ministério da Educação, nós tínhamos que, de um lado, assegurar o atendimento da população estudantil e, de outro lado, também sanear o programa. E foi o que nós alcançamos. Nós saneamos o programa, incrementamos ele, inclusive para esse exercício de 2018, nós temos uma previsão de mais de 300 mil contratos, 100 mil contratos com juros zero, priorizando a população de baixa renda, de 1 até 3 salários mínimos, o que é algo muito positivo. Os juros praticados anteriormente era de 6,5% ao ano, nós reduzimos para zero para aquela população dessa primeira faixa e criamos 2 novas faixas, inclusive com aporte de recursos dos fundos constitucionais de financiamento administrados por bancos regionais como o BASA, na região norte, e o Banco do Nordeste, aqui na região nordeste, atendendo inclusive uma faixa a mais da população até 5 salários mínimos. Então essas mudanças foram muito positivas para assegurar o atendimento ao estudante, de um lado, e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade do programa, que como estava, ia produzir o seu fim, tendo em vista a impossibilidade do Tesouro Nacional bancar um programa que chegou a atingir candidato. 46% de inadimplência. Certo, candidato. Se a gente for ficar com a área de educação, daria para a gente montar o programa inteiro só sobre esse tema, né? Assim como se a gente escolhesse qualquer um dos tópicos que a gente tem aqui, com certeza daria um programa. Mas para que as pessoas possam entender de uma forma mais abrangente o seu pensamento em relação a outros pontos, a gente vai seguir aqui. Possivelmente no terceiro bloco a gente retome algum desses que já foram tratados, como a educação. Quando a gente chega na questão da reforma trabalhista, que é uma PEC que muda substancialmente, um projeto de lei, aliás, um projeto de lei que muda substancialmente a vida de toda a classe trabalhadora brasileira. O senhor votou favorável a essa reforma, né? Que é muito criticada pelos movimentos sindicais, inclusive. Por que o senhor votou favorável à reforma trabalhista? Porque ela, na verdade, ela não afeta a vida do trabalhador de forma negativa, como tem dito alguns segmentos da representação sindical. O grande e único fator de oposição é o fator que beneficia o trabalhador. Acabar com, por exemplo, a contribuição sindical obrigatória. Eu pergunto a você, que é um jornalista e um profissional importante, qual foi o direito que foi retirado do trabalhador? Ele preserva o fundo de garantia, preserva as férias, preserva um terço de férias, preserva tudo que está consagrado na legislação trabalhista há décadas. O ponto mais polêmico da reforma trabalhista é exatamente a negociação. Pelo menos esse é o ponto que tem sido questionado por vários estudiosos, pesquisadores, professores que têm passado por aqui, analistas, juristas, né, que na questão da negociação entre patrão e empregado, o trabalhador vai se sentir fragilizado e certamente vai prevalecer o interesse patronal. Esse é um dos pontos que são mais questionados. O senhor acha que essa negociação ela vai ser fácil? Na verdade, ela não tá afetada, ela está preservada. Estando preservado, o interesse do trabalhador está preservado. Então, ao contrário do que se diz, não houve direito retirado. E eu jamais votaria algo que, porventura, pudesse representar a retirada de qualquer direito de qualquer trabalhador. Muito pelo contrário, eu reforço ações no sentido de beneficiar o trabalhador. Como, por exemplo, durante o governo da presidente Dilma, foi votada uma legislação que reduziu o tempo do chamado seguro-desemprego. Você sabe, aí sim, um direito retirado pelo Partido dos Trabalhadores durante a gestão da presidente Dilma, com respaldo do Partido dos Trabalhadores. O senhor fez uma devolução de pergunta para mim, é claro que eu não vou responder, porque não compete a mim nesse momento, mas a minha impressão é que falta ainda muita discussão sobre o que realmente aconteceu com a Constituição a partir da reforma trabalhista. A população ainda precisa entender melhor o que de fato mudou com essa reforma, né? Então, falta talvez iniciativa das próprias pessoas e falta também uma política pública que possibilite o acesso da informação
ao público em geral. Talvez campanhas na televisão. Então, isso possivelmente está dando essa dubiedade. Nesse aspecto agora, eu acho que é importante. Agora tem um outro esclarecimento. Tem um outro ponto também que vem na esteira, que é o da reforma trabalhista, que é outro ponto também muito questionado, né, e que teve um apoio maciço das forças que defendem o governo atual, né, e por aí vai. Então, outra questão? Não, é outra questão que está sendo posta e que não foi votada ainda, porque o governo mudou de ideia quando fez a intervenção do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência. Né? É outro tema muito polêmico que mexe também na vida de todo mundo. Então, está faltando abrir espaço para que a população, através de suas representações, discuta, dialogue mais essas mudanças que são tão profundas, que são tão radicais, candidato? Eu acho que, na verdade, está acontecendo isso, Valdir, porque a reforma da Previdência não foi votada e foi postergada a sua discussão. E nós teremos uma oportunidade, indiscutivelmente, pós-eleição, de ampliar essa discussão, aprofundar essa discussão e buscarmos um caminho que possa contemplar um equilíbrio fiscal de um lado e, ao mesmo tempo, preservação do direito dos aposentados, manutenção daqueles que já se aposentaram com seus proventos e remunerações mantidas sem que sejam corroídas pela inflação e, ao mesmo tempo, uma visão de médio e longo prazo para aqueles que estão no mercado de trabalho e aqueles que ingressarão no mercado de trabalho. Então, essa discussão tem que ser aberta. E o princípio dessa discussão é o tratamento igual a todos. Não dá para a gente conviver numa sociedade onde alguns poucos, por exemplo, conseguiram pelo menos aposentadorias integrais, em valor integral de até R$30 mil, R$35 mil, e outros ficam limitados ao teto de pouco mais de R$5 mil. Então, toda essa lógica de discussão do regime do sistema previdenciário brasileiro precisa ser discutida. E o próximo Congresso terá essa tarefa e essa responsabilidade. Então, seria ignorar um pouco o relatório que foi produzido por Arthur Maia e partir do zero. O partir do zero ou discutir a partir dele, eu acho que é indiferente, mas eu acho que tem que ser uma discussão a mais aberta, a mais franca e com a participação da sociedade. Ok, a gente faz mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando com o candidato ao Senado, Mendonça Filho.